Pedro, ele vê um vaso como se fosse um grande lençol. Isso aqui é interessante. Ele vê, pronto, olha aqui. Ele vê os três tipos, lê bem rapidinho. 3 tipos de criatura que ele vê em Gênesis 6:20. Corre lá, vamos lá. Gênesis 6, versículo 20. Parece que baixou aqui ele. Também achei. É. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Então eram 3 pares. Quais eram os 3 pares? Das sua espécie, animais conforme a sua espécie, todo réptil conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão para ti. Isso. Então veja que nós temos 3 níveis aí. Que ele viu desse objeto como se fosse esse grande lençol, certo? Aí o que acontece? Para os irmãos terem uma ideia, aí o Pedro ele tem essa visão. Qual é a visão, irmão? Isso aqui é interessante. O Senhor Deus, ele nunca vai fazer uma coisa grandiosa sem não explicar o projeto dele. O Senhor Deus estava querendo dizer, eu vou começar a salvar gentil para todo lado, eu vou começar a arrancar gente de todo mundo podre e vou trazer para a minha salvação em Cristo. Quando ele olha para o lençol, ele só vê animais e aves imundas, que lá em Levítico 11 não era para se comer. Tinha os animais que podiam comer e outros que não podiam. O que Deus estava dizendo aqui para Pedro? Pedro, eu vou fazer um avivamento de conversão tão grande. Eu vou começar a redimir a humanidade, que dentro do lençol eu vou botar gente. Rapaz, igreja é negócio sério. Porque eu vou botar gente de todo lado, de todo nível. Eu vou arrancar do inferno, da desgraça, da cachaçada, da miséria, do homicídio, do adultério. Eu vou botar dentro do meu pacote. Eu vou começar a redimir Pedro. Só que quando Deus deu a visão, o Pedro entendeu? Não. Não, 3 vezes. Porque preste bem atenção, Pedro era um bom judeu, mas também ele era um cristão. Era um bom cristão, mas era também um bom judeu. E como cristão e judeu, ele tinha os seus tabus. Ele tinha as suas tradições. E olhem para cá mais uma vez. Olhem para cá. Bota para cá, Caio. Deixa eu dizer uma coisa para o Brasil, para a liderança. Tem coisas que não se quebram. Não se quebram com explicações. Tem coisas na igreja que não se quebram com teologia. Só se quebra com oração. Por isso que eu disse agora há pouco para vocês, quando a gente ora, algo acontece. Era cultura, e uma cultura rígida. Agora imagine e veja bem, como é que um judeu vai deixar, era lei, como é que ele vai deixar de obedecer aquela lei ensinada por Moisés, que eles tinham Moisés como pai? Aí agora aparece alguém, não, isso aí não precisa mais não, Jesus nos salvou. Não. Além disso, o judeu não podia sentar com o gentil de maneira nenhuma. Era imundo, era coisa horrível. Os 8, Jesus sentou na casa de Levi, não foi? O que eles disseram? Esse Jesus não vale nada. Come, bebe, senta com quem? É um bandido, vai ser vergonha. Está junto com outro ladrão, é assim? Mas aí o Pedro vê o objetozão, o vaso, como se fosse um grande lençol, e Deus botou tudo que era dentro. Aí pronto, ele viu, e ele sem entender, meu Deus, o que esse sapo faz ali dentro? O que essa cobra? O que esse urubu, não é assim? Aí pronto, aí ele vê todo tipo de animal. Aí de repente, aí Deus diz, mata aí. Aí ele mesmo, olha, eu não estou falando, 3 vezes Pedro fala contra quem? Contra Deus. Não, Senhor. De modo nenhum, Senhor. Não, Senhor. Mas preste bem atenção. Pedro, naquele momento, Deus reprovou ele? Deus disse assim, tu me respeita. Eu sou teu Deus, cala tua boca. Não. O que foi que ele disse? Nada. De repente, apareceram os homens. É aqui que está o senhor Pedro? Não foi assim? Irmãos, é negócio sério. Eu vou dizer uma coisa, eu estava lendo essa lição. Aqui nós estamos no mundo espiritual.
E tem coisas, olha para cá, Caio, bota para cá, irmãos. Tem coisas, eu não sei qual é a tua luta, a tua prova. Talvez a irmã que esteja me ouvindo agora, pastor Ziel, o meu marido é envolvido com magia negra, o meu marido é cruel, o meu marido é isso. Pastor, meu filho é bandido. Eu tenho um recado de Deus aqui, bota aqui, Caio. Eu tenho um recado, só ore. Tem coisas que só são quebradas com o quê? Com o poder da oração. E a nossa arma é a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu pergunto aqui, Deus foi dar uma aula de teologia para Pedro. Meu Pedro, tu tem que entender que eu criei um plano lá. Isso aqui é para teólogo, isso aqui é para nós com essas besteiras. É ou não é? Eu quero dizer para ti que lá na eternidade eu já projetei meu filho. Foi eu que criei o homem. Tu tem que entender que a minha lógica, Pedro, foi assim? Não. Recolheu a visão, disse, tem uns homens lá fora. E eles estão te chamando. Vá com eles. Não é assim? Lê. Vá com eles. E aconteceu por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando ainda acerca de si, do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados... duvidando, é o seguinte, rapaz, como é que Deus faz um negócio desse comigo? É uma visão dessa... Eu sinceramente, agora eu estou pensando como é que Deus está com um negócio desse comigo. Porque Ele sabe que eu sou judeu. Foi Ele que escreveu Levítico 11 para nós não comer, não é assim? E agora manda eu comer, não. Não estou entendendo, não. Mas no meio de tudo isso tinha tinha oração. Como é que ele disse? Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro ainda naquela visão, disse o Espírito, 3 varões te buscam. Olha aí, vai. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque foi eu que os enviei. Deus não gasta tempo explicando nada porque quando Ele for ver o sobrenatural... Eita, tem coisa, meus irmãos, que não é explicado com teologia, é explicado com argumento, é só no sobrenatural. Olha, o que tem de gente aí dizendo, isso aqui é mentira, a Bíblia é isso. Continue orando e Deus continua salvando, continua orando e Deus continua curando, continua orando e Deus continua arrancando câncer, continua orando e Deus continua libertando vidas, continua orando e Deus continua restaurando o marido, restaurando família, tirando depressão, tirando opressão, tirando a maldade, tirando o inferno, tudo pelo poder da oração. Creia na oração. Escute aqui, bota para cá, Caio. Creia no poder da oração. A oração quebra todos os males. O Pedro tinha uma mentezinha pequena, atrofiada, cheia de tabus, cheia de judaísmo, cheio de hebraísmo. Era assim ou não era? Cheio de culturinha dele. Que nenhum desse povo aqui ia caber no mundo de Pedro. Porque para ele todos eram o quê? Imundos, imprestáveis. A religiosidade do judaísmo era forte. Mas, de um lado estava quem orando? Cornélio. E do outro? De um lado estava orando? E de outro? E Deus movendo os céus. Olha para cá. Primeiro mandou o anjo. Aí depois o Espírito Santo chegou e disse, Pedro, 3 homens te esperam. Vá. E não fica discutindo quem é da Batista, quem é da Assembleia, quem é... Não é assim? E não duvide, porque quem está agindo sou eu. Eita glória. Eita, mas é bom, né, rapaz, a Bíblia. Aí o que acontece? Olhe para cá para vocês entenderem. A visão de Cornélio, aliás, a visão de Pedro era limitada. A de Deus era ampla. Enquanto ele só via dentro do lençolzinho, não era assim? Não, eu não posso entrar aí. Deus já estava preparando uma multidão de salvos. Pedro vai, e aqui o que acontece? Olha aqui, ele era um bom cristão e um bom judeu. A voz bradou dos... Se você quer ver tabu quebrar, tradição velha cair por terra, e às vezes você fica falando com o pastor está batendo lá do púlpito, você discutindo, faça isso não, vai fazer o quê? Vai orar. Por que quem é que quebra isso? É oração. Pastor Adalberto, tem coisa que só quem quebra é a oração. Se você ficar discutindo, pronto, mostrando pontinho, pegando estatuto,
Só vai criar confusão. Agora quer resolver? Vá para onde? Para os pés de Jesus. Orar. Pronto, oração. Eu pergunto aqui, o Pedro, se fosse só com explicação teológica, alguém vencia ele? Mas para ele ser quebrado, o que foi que bradou? A voz do céu. Vá e não duvide, sou eu quem estou falando. Eita, irmão, quando entrei isso aqui, porque Jesus já tinha falado da comida, leia aí rapidinho, mas eles não entenderam não, por isso que eu estou dizendo. Já tinha falado, leia aí rapidinho. Marcos 7, 14, 23. Mas 7, Marcos. É Marcos, eu estou em Mateus. Vamos lá. Marcos 7, 14. Como é que diz? 7, 14, 7, Sim. 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar. Ó, primeiro, os discípulos estavam lá nesse dia? Estavam. E o que Jesus está dizendo aí? Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Ou seja, Jesus estava dizendo que nenhum tipo de comida contaminava o homem. E quando Deus deu a visão para Pedro, já tinha entrado na mente de Pedro isso aqui? Não. Por isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos, para a igreja, que explicação sem a ação do Espírito Santo, pode esquecer. Jesus passou foi o tempo todo, 3 anos e meio, explicando sobre a ressurreição, sobre a vida, sobre alimento. Eles aprenderam? Por isso que Jesus disse uma vez, olha, isso aqui vocês ainda não estão aptos. Mas quando o Espírito entrar em vocês... Vai para cá. Tu está filmando? Não perca seu tempo em mesinha de podcast. Não é isso? O que você acha do Espírito Santo? Eu entendi agora que ele não é trindade. Larga essas besteiras de mão. Você sabe como é que se quebra tabu? Você sabe como é que se quebra tradição velha? Você sabe como é que você tem revelação? Se coloque em orar. Porque Jesus já tinha explicado da comida. Tinha ou não tinha? Mas eles entenderam? Jesus estava dizendo, o que você come não te contamina. Eita, irmão. É interessante a gente trazer num contexto. Paulo, quando ele estava indo a Damasco, ele perdeu a visão. E o texto diz que ele ficou 3 dias em oração, em jejum. E logo o Senhor fala com Ananias. E quando o Senhor fala com Ananias, justo no versículo 12, ele disse que Paulo havia tido uma visão. Que entrava um homem chamado Ananias, lhe impunha as mãos e ele ficaria recobrado a visão. Então observa, Ananias a princípio estava com medo. Tinha medo, mas ele disse, não, ele já viu você entrando lá, agora é tua vez. Porque nós estamos falando do mundo espiritual. Que isso é só para quem ora. Paulo estava fazendo o que também? Orando. E Ananias era um homem de quê? Então pronto. É só se for com orar. Eu não estou falando, irmão, daquelas brincadeirinhas, de palhaçadinha, de menino comendo pipoca e falando língua. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de homens que oram no secreto, confiando que Deus vai responder. O céu bradou. Aí o Senhor Deus vai quebrar toda a velha tradição. Aí Deus começa a libertar quem? O Pedro. Deus começa a libertar Pedro. Deus começa a libertar Pedro. E aí Deus